Eu suspeito que o Fantástico Brasileiro encara com mais intensidade ainda o futuro da literatura que ele investiga. E aí, camada, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje tô aqui para falar do Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo, escrito pelo Bruno Anselmo Matangrano e pelo Enéas Tavares. Lançado pela editora Arte e Letra. Antes de mais nada, eu tenho que falar que eu não sou acadêmico. Essa é uma resenha totalmente leiga sobre esse livro, porque esse é um livro que ele contém uma reunião de informações, um estudo, na realidade, né? Sobre o desenvolvimento de um movimento literário, principalmente. Falando sobre o fantástico desde o passado e como ele se desenvolve até hoje em dia. Eu nem sei por onde começar com esse livro. Mentira, eu fiz um roteiro, lógico que eu sei. Antes de mais nada, o óbvio, né? A qualidade gráfica do livro. Esse aqui é um livro que eu diria que ele é uma edição de colecionador, praticamente. Pela qualidade que ele foi feita, toda a qualidade do material, tanto com o fato dele ser capa dura, como o fato dele ser ilustrado. Todo o livro ele foi ilustrado pelo Carl Felipe, que é um ilustrador de grande talento. Ele tem uma qualidade gráfica excelente. Então, toda a produção dele foi muito bem feita. E os exemplares desse livro são numerados. Então, esse livro ele tem um número máximo de livros e você nunca vai ter, digamos, o mesmo livro de outra pessoa. Ele vai ter uma numeração exata. E eu gosto de me exibir sobre isso. Como eu peguei esse livro na Odisseia de Literatura Fantástica, que é onde ele estava sendo lançado, eu abri as caixas logo que elas chegaram, eu ajudei o Bruno, que era quem estava lá na Odisseia, e eu peguei o exemplar número 1. Então eu tenho o exemplar número 1 desse livro. Muito bem, o Fantástico Brasileiro, ele é um livro que ele é baseado em diversos artigos, na verdade, principalmente do Bruno, que foram sendo muito mais elaborados. O Bruno, originalmente, ele tinha escrito, acho que esses artigos para a falecida revista da editora Bang, falando sobre as origens da literatura fantástica no Brasil, e depois foi extremamente elaborado junto com o Enéas Tavares. O Bruno, ele é acadêmico, né? O Bruno, ele é doutorando em letras pela USP, e o Enéas Tavares, ele é professor da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é professor de literatura. Acho que a especialidade dele é romantismo, se eu não me engano. Então eles fazem esse estudo, tanto reunindo autores desconhecidos, como reunindo diversas vezes obras desconhecidas de autores conhecidos. Por exemplo, desde obras do Machado de Assis, que se encaixam como o insólito, digamos assim, que é o que eles chamam essa reunião do fantástico, do terror, da ficção científica, da fantasia e tudo mais. Essa definição de insólito, ela é dada pelo professor Dr. Flávio Garcia. O Flávio Garcia foi quem cunhou esse termo para virar um termo assim, um guarda-chuva, né? Que ele reúne todos eles. Ele reúne. Porque muitas vezes, por exemplo, eles dão um excelente exemplo nesse livro que é uma história de um serial killer. Não necessariamente um livro policial, mas uma narrativa que parece sobrenatural, mas não é sobrenatural, sabe? E então ela é uma narrativa que ela tem o insólito dentro dela. Ou narrativas que sugerem o sobrenatural, mas depois subvertem, assim, que teria acontecido alguma coisa sobrenatural, mas depois foi tudo um sonho. Então, isso também é um insólito. Então, não necessariamente tem que ter uma coisa sobrenatural, mas tem que ter uma sugestão ou uma atmosfera. Inclusive, o professor Flávio Garcia é quem faz o prefácio do livro. E quem faz o pós-fácio é o Roberto de Souza Causo. Para quem não conhece, o Roberto de Souza Causo, ele é um grande escritor do insólito também, no Brasil, né? E ele também é um estudioso da área, um dos principais, na verdade. Ele é vastamente citado ao longo do livro inteiro. Ele e o Braulio Tavares, eu acho que são talvez os mais citados ao longo do livro, por seus estudos de ficção científica e fantasia, principalmente, né? Esse livro, ele reúne tanta coisa, ele tem tanta informação, que é difícil eu falar especificamente. Mas eles falam desde o século XIX, durante o romantismo, começando lá desde, sei lá, Álvares de Azevedo, e das obras dele que têm o sobrenatural, ou sugerem o sobrenatural, até atualmente, assim, até 2017. O livro termina com o lançamento, na verdade, do livro Ordem Vermelha, ou Filhos da Degradação, do Felipe Castilho, que foi feito na CCXP de 2017, em dezembro, né? Esse livro ele foi um marco, no caso, por ser um grande lançamento, assim, mercadologicamente. Ele teve um evento enorme por trás dele, um grande suporte e teve um grande sucesso, né? Ele entrou várias vezes na lista de mais vendidos aí da Publish News, da Veja, etc. Então, ele explora todo esse sobrenatural dentro desse universo.
Ele lista todos os autores? Não. Isso seria impossível, eles falam dentro do livro, então eles preferem utilizar autores que têm várias obras lançadas, na verdade. Então eles vão citar sempre quem tem mais de um livro, em geral, lançado, quem eles podem citar mais de uma obra dentro do insólito. Não basta ser, por exemplo, um autor aventureiro, um autor que ou ele só escreveu um livro na vida, ou ele escreve um outro tipo de literatura e ele escreveu só aquele livrinho lá de um estilo ficção científica. Então, em geral, eles não utilizam esses autores, a não ser que ele seja um autor notório, assim. Então, nos autores muito antigos, às vezes surgem autores desse tipo. Mas em geral não. Esse livro ele é dividido em 3 partes também. Ele fala século XIX, depois século XX e século XXI. Apesar do século XXI ser o mais curto, né? Porque nós estamos vivendo ele agora, nós estamos apenas no 18º ano. O século XXI, ele é o que preenche mais espaço dentro do livro. Porque aí a gente vai ter mais ou menos metade do livro dedicado ao século XIX e ao século XX, e depois mais da metade ao século XXI, porque é muito mais prolífica, né, o lançamento de livros desse tema, né, do insólito. E existe uma aceitação muito maior do público, da crítica em geral, né, do mercado, na verdade, desses livros na atualidade. Mas tem umas coisas muito interessantes, por exemplo, eu que gosto muito de fantasia, de alta fantasia, eu vi que talvez o primeiro livro que tenha um universo secundário de fantasia é As Aventuras de Xisto, que era um livro que chegou a ser lançado na coleção Vagalume, e que ele tem um universo próprio lá, com cavaleiros e com magos e etc. Sendo que normalmente se considera que era o Treva-Terra, que é no início dos anos 90, que tem o mesmo estilão, né, de alta fantasia, mas As Aventuras de Xisto é muito mais antigo, então eu adoro conhecer esse tipo de coisa. Quando ele vem pro presente e ele começa a falar dos lançamentos atuais, aí ele começa a desenvolver a atualidade pra poder entrar depois no que é o fantasismo. Essa é a parte talvez mais interessante do livro. O fantasismo seria o movimento literário da literatura fantástica, do insólito, atualmente, né? E o fantasismo, ele tem algumas definições, e é engraçado porque eles defendem que... Por que eles estão nomeando uma coisa que ainda está ocorrendo? Na contramão do que se ensina na literatura, que sempre fala só se nomeia depois que ocorre, sabe? Quando terminou aquele movimento, aí alguém pôs um nome. E isso, como eles falam e provam, na verdade, não é verdade. Em geral, movimentos literários eles ocorrem, mas eles são intencionais. Então as pessoas se reúnem em volta de uma bandeira, de alguma coisa, e aí elas criam aquele movimento, de fato. E é isso que eles acreditam que está ocorrendo no fantasismo. E é uma união de escritores, de novas editoras, de youtubers, de divulgadores, de podcasters, de tudo isso, de blogueiros. Todas essas pessoas que estão se reunindo em volta dessa nova fantasia nacional, desse novo insólito, né? Fantasia, parece que é só alta fantasia, etc. Mas desse insólito nacional. E elas estão fazendo isso crescer, e elas estão se tornando esse novo movimento. Algumas características do insólito são, principalmente, como elas são narradas aqui dentro do livro, seriam, tipo, os estilos narrativos muito mais atuais, às vezes meio meta, em relação à literatura em si, não sempre trazendo uma releitura de algo que já existe ou de fora, mas misturando principalmente com coisas brasileiras. Não quer dizer isso necessariamente usar folclore brasileiro ou alguma coisa assim, mas quer dizer que você cria uma história que um brasileiro lê e ele identifica, assim, isso só pode ter sido escrito por um brasileiro, sabe? Um exemplo, por exemplo, é quando... No próprio Ordem Vermelha, que é o último livro lá, ele é uma história de alta fantasia que ocorre numa cidade chamada Unterak, e ele tem uma grande ênfase nas favelas de Unterak. E a gente vê dentro daquilo a forte influência criativa das favelas brasileiras, na verdade, pra dentro de um universo de fantasia. Então, é isso que significa ter a brasilidade dentro dos livros que são criados atualmente. É uma das características. Outra delas é a diversidade também, a inclusão, não só de personagens, mas de autores e de criadores de conteúdo em geral, que são muito mais diversos, né? Porque no passado a gente sempre viu os criadores do insólito como o homem branco médio, assim, em geral é o homem branco heterossexual de meia idade, é o grande escritor. Aí atualmente a gente vê já pessoas de diferentes idades, de gênero, de sexualidade e tudo mais. Isso
faz parte também do fantasismo, faz parte desse movimento atual. Vem depois dos anos 2000, principalmente. Lógico que a gente tem expoentes disso desde antes, muito antes, de cada uma dessas coisas, mas nunca foi, assim, uma força, sempre eram exceções, né? E agora a gente tem a representatividade como uma parte importante do movimento literário. O Fantástico Brasileiro é um livro de estudo excelente. A frase que eu falei no início é uma frase do Roberto Souza Causo. Inclusive, ela é a última frase do livro. Não sei se você pode falar que eu tô dando um spoiler de um livro sobre estudos, sobre autores. O Causo, ele definiu muito bem o livro. Esse é um livro que ele tá te contando sobre o passado, mas não com a visão no passado, mas com a visão no futuro, do que vai ser daqui pra frente e do que vai ser criado, do que vai ser desenvolvido dentro da fantasia nacional. Eu acredito que esse livro, ele estabelece muito bem isso. Ele tá criando, assim, todo um background para você mesmo já começar a perceber o que tá ocorrendo. E eu acho que ele tem muito sucesso nisso. Então, o livro, ele dá muitas informações, ele fala sobre muita coisa, fala sobre muitos autores, sobre muitas obras. É muito legal a forma como os capítulos foram divididos, tudo isso é genial. Mas mais do que isso, é como o livro te faz pensar a respeito do futuro, na verdade. Como o livro te faz pensar no que está por vir, no que está sendo criado hoje e o que vai ser criado amanhã. Porque o passado, todo mundo conhece, ele já ocorreu. Existe obscuridades, a gente vai descobrindo aos poucos também, mas em geral nós já sabemos, né? E é um pouco disso que o livro trata, no geral. Esse movimento de daqui pra frente. É um livro complicado de falar sobre, né? Eu espero que eu tenha tido um sucesso em falar qual foi a minha experiência com o livro, o que eu gostei bastante nele e por que eu acho que vocês deveriam ler. Eu acho que se você se interessa pela literatura nacional em geral, é um livro que você vai aproveitar muito, muito mesmo. Não se intimide pela linguagem um pouco acadêmica que tem, principalmente no início do livro, principalmente no prefácio do professor Flávio Garcia e depois na introdução do livro, porque quando o livro começar a te contar sobre as obras do passado, vai ser muito mais fluido, mais tranquilo, porque aí ele começa a dar um resumo das histórias inventadas por esses autores tão interessantes, né? Eu recomendo fortemente esse livro, eu acho que você deveria ler. Inclusive, se você chegou até aqui, não perca. Amanhã, dia 24 de agosto de 2018, vai ter o lançamento oficial desse livro em São Paulo. Vai ser na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Para quem não souber, eu vou colocar o link do evento do Facebook aí no post. E ele vai ser às 19 horas na Martins Fontes, na Avenida Paulista. No evento vão estar presentes o Bruno Anselmo Mantangrano, o Enéas Tavares e o Carl Felipe. Então são os dois autores e o ilustrador do livro. Aí se você quiser pegar lá uns autógrafos bem legais. E eu também estarei presente no evento. Eu também vou. Então, se você quiser me ver lá também, me fale um oi lá que a gente conversa. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Não esqueça de marcar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.